Bom, Marcelo, primeiro de tudo, fale aí o seu nome, qual a sua idade e onde que você mora, assim, qual a cidade, sem precisar falar bairro. Certo. Meu nome é Marcelo, tenho 35 anos, sou natural de Porto Alegre e atualmente eu moro na cidade de São José, São Santa José, Catarina. Santa Catarina, né? Isso. Tá, e Marcelo, como que era a sua vida antes de você entrar na igreja? Eu tô vendo que você tem umas tatuagens aí, eu também tenho algumas. Sim. Então dá pra ver que você não nasceu assim, não foi cristão desde sempre, né? Então Exatamente. fala um pouco dessa parte aí. A gente diz que as tatuagens, elas são as marcas, né, de quem nós fomos no passado. E um dia eu espero tirar, esse é o meu desejo, é uma vontade que eu tenho particular. Mas eu vejo um momento específico da minha vida antes de conhecer Jesus, ali na fase da adolescência, começo da fase adulta. Eu fui pai muito cedo, fui pai aos 18 anos, melhor dizendo, 17, 18 anos. Então a vida começou de uma forma muito rápida para mim, né, com os compromissos, as responsabilidades. Mas antes de conhecer Jesus, a questão emocional ela era muito forte, a questão existencial. Eu não sabia de onde eu tinha vindo. Sim. Eu tinha esses questionamentos que a gente se faz em algum momento da vida e eu não via sentido para a minha vida. Essa é a palavra. Eu vivia um dia de cada vez, nessa época eu já era casado com a minha esposa, com a Érica. Eu já tinha o Eric, né, o meu filho, e eu senti um vazio dentro de mim, Eric, que por vezes eu senti o desejo de morrer. Essa que é a verdade. Caraca. Eu nunca tive coragem o suficiente para chegar nesse ponto, mas eu não queria viver daquele jeito. Caraca, mesmo com a esposa e um filho, por que eu falo isso, né? Porque às vezes é o plano de muitas pessoas, ter uma família e tal, né? E você já tinha a sua família, e mesmo assim você sentia esse vazio, esse desejo de não viver, cara. Isso me deixava mais maluco, porque eu pensava justamente isso. Eu falava, eu casei com a menina que era a menina dos meus sonhos na adolescência, assim, né? Então eu casei com ela, eu já tinha meu filho, já tinha uma família. Na época eu já tinha casa, tinha um bom trabalho, tinha carro, então Caraca. da questão material, da questão que nós enxergamos Tava aqui... tudo resolvido. Tudo resolvido. Eu tenho tudo. Mas eu olhava e dizia assim, mas falta alguma coisa e eu não sabia o que era. Caraca, cara. Nossa, disso aí eu não sabia. E aí o desejo de não existir mais. Acho que é mais por conta que você não consegue resolver aquilo que falta, assim, né? Exatamente. E é interessante porque nas empresas que eu trabalhei, sobretudo numa que eu trabalhei mais tempo, 10 anos, às vezes vinha um colega ou outro falar de Jesus para mim. E aí aquilo me trazia uma paz no meu coração e eu falava, é isso. Só que aqui na questão de minutos, horas, passava e eu esquecia aquele sentimento e a vida continuava Voltava tudo do de novo. mesmo jeito. Inclusive, eu ia te fazer uma pergunta, como que foi que você veio parar na igreja, se tornou um cristão? Foi uma música? Foi alguém? Como é que aconteceu essa virada assim na Cara, sua é uma vida? história um pouquinho longa, tá? Vou tentar falar de algumas partes, mas assim, o meu sogro, ele, em um momento delicado da vida dele, ele acabou tendo um encontro com Jesus, numa igreja pentecostal, lá no Rio Grande do Sul, e a gente percebeu a mudança na vida dele. E eu percebi que quando ele ia lá em casa, e ele fazia isso, e me deixava maluco, porque eu, já para falar aqui do início, né, eu não gostava desse negócio de crente, de Bíblia, eu não gostava disso. Eu também Também não. E o meu sogro, justamente, ele sentou do meu lado, ele fazia questão de sentar ao meu lado, na área assim de casa, e ele abria a Bíblia dele. Ele lia, ele comentava comigo, lia em voz alta, só que eu sempre rebatia o que ele falava. Ele falava algo da Bíblia, eu tentava buscar na ciência algo que, né, que fosse contrário àquilo. E aí, quando ele vinha com a Bíblia, eu pensava assim, puxa, literalmente eu falava assim, o que esse velho vem fazer com essa Bíblia do meu lado? Eu falava exatamente isso. E ali Deus ele foi trabalhando aos poucos no meu coração. Sim. Mas o evento que foi decisivo, Eric, nós já tínhamos nosso filho Eric, depois a minha esposa teve uma outra gestação, que é uma gestação chamada anembrionada, ou seja, ela tinha características de mulher grávida, mas por alguma falha genética não desenvolveu o bebê. Precisou fazer aquele procedimento de curetagem, né? Procedimento bem invasivo para a mulher. Passou 1 ou 2 anos, a mulher engravidou de novo. E aí, quando ela tinha cerca de 6 meses, mais ou menos, ela sentiu alguns desconfortos anormais, fomos procurar ajuda, assistência médica, e aí disseram que tinha pouco líquido amniótico na bolsa. E a médica disse, olha, isso é muito grave, a gente precisa investigar. Tantas investigações, a gente foi numa médica que era especialista no feto, era, medicina fetal era a especialidade dela, e ela concluiu que o bebê tinha alguns problemas de saúde graves.
Então ali a gente começou a questionar algumas coisas. Naquele momento difícil a gente começou realmente a se perguntar, né? Será que existia um Deus que se importava? O que estava acontecendo? Aí nos últimos exames, numa ecografia, que é aquela ecografia morfológica que a gente consegue ver os órgãos, os detalhes internos do bebê, a gente descobriu que o nosso filho ele tinha um rim apenas, e esse rim ele não funcionava. Caraca. Não funcionava, era um rim policístico, que eles Nossa, falavam que não funcionava, e depois de um outro exame nós descobrimos que ele não tinha bexiga. Caraca. E a médica, ela muito bem intencionada porque era uma pessoa boa, mas assim, uma pessoa que não tinha os valores que a gente aos poucos estávamos começando a implementar na vida. Ela disse, olha, eu consigo aqui falar com o juiz, a gente consegue alguma coisa talvez, porque o caso de vocês é para aborto, o bebê não tem chance de sobreviver. E aí nesse momento, a gente fazendo esses questionamentos, tinha um amigo no meu trabalho que era um adventista, e aí eles começaram a orar, começaram a me incentivar, e esse meu amigo começou a me incentivar muito através dos fatos, né? Aí ele me apresentou o Rodrigo Silva, o programa Evidências. Sim. Ali a gente começou a fazer um estudo bíblico em casa, bem nesse momento que a esposa estava grávida e a gente estava passando por tudo isso. Já sabia de todas essas notícias. Já sabia de tudo isso. E nós fazemos um estudo bíblico e a gente começou a ter essa certeza de que existia um Deus e que estava cuidando de tudo. Tanto que quando a doutora falou, se vocês quiserem, vocês podem tentar algum procedimento abortivo, alguma coisa assim, a gente disse, não, doutora, se Deus nos deu, que Ele tire. Chegou a esse ponto. Então, ali foi alicerçando aos poucos a nossa fé, mas foi um momento bem delicado, Cara, bem difícil. e veio bem na hora, assim, né? Bem na hora, acho que mais difícil da vida de vocês foi quando vocês tiveram talvez um contato mais intenso, né? Que seu sogro já vinha ali tentando fazer alguma coisa, aquilo ali já foi abrindo algumas portas. Isso. Mas o momento mais difícil foi quando, de fato, vocês também se abriram um pouco mais e passaram a também querer buscar, né? Porque senão vocês não teriam aceitado assistir vídeo, estudo, nada desse tipo. Exatamente. E aí a continuidade disso foi que aos 8 meses, um pouco antes da fase ali normal da criança nascer, que é os 9 meses, né, normalmente, aí a esposa sentiu as dores do parto. E a gente correu para o hospital, e a gente sabia, a médica disse, olha, o bebê de vocês ele vai nascer e provavelmente ele não vai nem chorar, porque ele, por conta do pouco líquido amniótico que ele tinha na bolsa, o pulmão dele não desenvolveu como deveria desenvolver. Nossa, então era um pulmão pequenininho. Aí depois a gente descobriu que ele tinha uma síndrome chamada síndrome de Potter, é o nome dessa síndrome. E aí ele nasceu, né, parto normal, foi um parto que a gente diz a seco, porque não tinha líquido, então eu assisti o parto, a esposa sofreu demais ali. E nasceu e chorou, e aquilo para nós foi um milagre. Foi um milagre já, né, de a gente ouvir ali o chorinho dele. Caraca. Mas imediatamente já correram para a UTI neonatal, né, para fazer os procedimentos, e ali começaram momentos de aflição assim na nossa vida. E tipo, vocês foram para a parte do parto já sabendo de tudo, que não tinha isso, o bebê não tinha aquilo e não iria chorar. Sim. Mesmo assim, vocês foram porque vocês confiaram assim que, pô, Deus está deixando a gente passar por tudo isso, vamos até o final, assim, né? E aí depois a criança ali acabou chorando, né? Para quem não iria chorar, ele chorou. E depois teve a continuação da... É o seu filho? Não. Ah, tá. Então depois a gente tenta voltar para essa parte. Sim. Mas, cara, nossa, deve ser muito difícil. Eu nunca passei por nada perto disso, assim. É difícil, Eric, mas como Deus ele age, né? Porque foi nesse momento, de fato, assim, mais difícil. E foi um momento da nossa vida, fazem 10 anos que nós estamos na igreja. Foi ali que foi um momento assim que a gente sentiu a presença de Deus de uma forma assim tremenda. A gente sentiu que Ele estava cuidando de tudo. Sabe? Eu sempre falo que Deus tem um jeito muito único de encontrar as pessoas, muito único. Comigo foi algo muito nada a ver. Conheci um cara na empresa, o cara queria abrir um negócio. A gente conversou, vamos abrir. Só que depois ele me contou que o único objetivo dele era me levar para Cristo. Isso. E nisso eu fui para abrir a empresa com o cara, a empresa não deu certo, o cara acabou me apresentando a cunhada dele, que hoje é a minha esposa, eu virei muito amigo dele e, cara, me firmei na igreja e foi de um jeito totalmente nada a ver, assim. Mas é justamente, né? Deus ele trabalha de uma forma customizada com cada um. Customizada, exatamente. Isso que é muito, muito legal, cara. Muito legal. Tá, e no começo você teve algum tipo de resistência, tipo aquela parte ali que seu sogro vinha, depois quando
talvez o seu amigo ali adventista, ele veio também, você teve algum tipo de resistência? Pô, será que é isso mesmo? Será que eu vou querer ter uma vida assim como cristão? Assim, a gente teve, de um lado a gente tinha o meu amigo que era um adventista, nos dando materiais, estudos Sim. bíblicos, né? E dizendo, é por aqui, você vai assistir esse programa, mandava um vídeo ou outro e a gente assistia. Eu tinha um outro colega de trabalho que era de uma outra denominação religiosa que falava de uma outra forma, e aí tinha o meu sogro que falava de uma terceira forma. O contato que a gente tinha com a igreja até então, nós éramos católicos, né? Sim. A gente chama do católico não praticante, de fato a gente não ia na igreja, só em alguns momentos especiais assim, mas a igreja que o meu sogro frequentava, nós íamos algumas vezes. Sim. E ali, assim, de forma alguma a gente julga a sinceridade das pessoas, sabe? O contato que as pessoas têm com Deus ali, muito bonito. Mas tinha algumas coisas que aconteciam, né? Algumas práticas, a questão do falar em línguas, Sim. né? Uma igreja pentecostal, então essa questão de línguas. Não se deu muito com vocês assim, né? A gente olhava algumas coisas e eu ficava assim, não, mas será que isso está certo? Será que isso está na Bíblia? Então a gente começou a, digamos assim, ouvir várias perspectivas, né? Vários tipos de interpretações da Bíblia, várias perspectivas, e a gente começou a juntar aquilo tudo e chegou um momento que a gente falou, olha, agora a gente vai estudar por conta própria, sem intervenção de ninguém. De ninguém. E uma coisa curiosa agora, que eu lembrei exatamente agora, nós estávamos nesse momento de, e agora, vamos para lá ou vamos para cá? Porque o amigo adventista fala e faz sentido o que ele fala, mas esse outro amigo também fala e parece que faz sentido, a gente fica onde? E um dia eu fiz uma oração. Eu estava no estacionamento de uma universidade lá no Rio Grande do Sul e eu fiz a oração. Falei, Senhor, me mostra agora, de alguma forma, qual é o caminho que eu devo tomar. Nossa! Fiz essa oração. Imediatamente, me liga o amigo adventista. Imediatamente. E pasmem, ele liga e aí eu atendi assustado. Eu falei, alô? E ele achando que era a esposa dele. Ele falou, oi, Nathalie, tu já saiu do trabalho? Caraca! Eu falei, Lucas, o nome dele deu Lucas, aqui é o Marcelo. Ele, amigo, desculpa, eu liguei errado. Nossa, velho, não tem Ali, como, né? Não tem como. Que Aí massa. foi a direção certeira de Deus, assim. Que massa, cara. Muito bom, velho. Tá, e Marcelo, depois que você teve todo esse contato e tal, você acabou aceitando, entrou na igreja, você falou que tem já 10 anos como cristão. E o que mudou na sua vida, assim, que você consegue comparar com antes e o agora, digamos assim? Nossa, é que mudou, assim, tudo na nossa vida, de fato tudo, tá? A forma que eu me relaciono com os meus filhos, a forma que eu me relaciono com a minha esposa, a forma que eu enfrento um problema, a forma que eu enxergo a questão dos bens materiais. Quando eu não conhecia Jesus, para mim os bens materiais eles vinham acima de qualquer coisa. Sim. Eu queria ser bem sucedido, eu queria que as pessoas vissem que eu seria bem sucedido, e mudou assim, a inversão de valores na nossa vida ela foi completa. E a gente começou a sentir, eu digo a gente porque a minha esposa compartilhou desses mesmos sentimentos, compartilha, né? O propósito, a gente ter a certeza de onde eu vim, em que momento nós estamos na história, para onde nós vamos. Sim. E dos estudos bíblicos, o que mais chamou, assim, que mais trouxe um alento ao meu coração foi a questão da morte. O que acontece quando morre? Porque a gente ouve várias teorias. Sim. E eu, nessa época, eu já tinha perdido meu pai, eu tinha 9 anos, eu perdi meu pai, já tinha perdido um bocado de gente e nunca entendia, de fato, o que a Bíblia falava. É um vazio muito grande, né? Um vazio muito grande. Então, olhando assim, o Marcelo de antes e o Marcelo depois de encontrar Cristo, realmente é uma virada de 180 graus. Tem assim. muitas respostas agora, né? Muitas. E isso faz toda a diferença, como que a gente caminha na nossa vida, né? Faz diferença. E uma coisa que eu gosto de pensar é que uma vez eu ouvi isso do pastor Michelson Borges e eu levo para minha vida. Não que agora com Jesus a gente tenha resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo. Tem algumas coisas que eu ainda me questiono. Porém, se eu me apegar a esses questionamentos hoje, eu posso perder a oportunidade de um dia estar diante dele e fazer essas perguntas. E ter as respostas, né? Porque eu preciso pegar essas dúvidas, deixá-las de lado para que um dia eu pergunte para ele, Senhor, como que funciona isso? Ele vai responder. Essas dúvidas não pode ser o motivo que você vai, não quero conta, porque isso aqui não está fazendo sentido. Exatamente. Não tem exatamente a explicação, a resposta da pergunta que eu quero. Exatamente. Eu nunca tinha escutado isso, mas realmente faz muito sentido, porque muitas pessoas, inclusive já me peguei com muitos questionamentos também. A Bíblia, ela faz isso com a gente, né? E tipo,
eu falava, cara, isso não faz sentido. E muita gente eu já vi abandonando a fé porque muitas coisas não fizeram sentido para ela e talvez elas nunca vão ter a chance de ter as respostas, né? E agora Que massa imagina, isso. né? Se for pensar, é até uma presunção da nossa parte, é tentar entender tudo. Não tem Uma como. cabeça finita, né? Corrompida pelo pecado, entender o que o Senhor Não tem planejou, não como. tem como. Exatamente, cara. Tá, e Marcelo, existiu, depois que você começou a querer se tornar um cristão, existiu algum tipo de críticas por parte, talvez, de amigos, familiares? Porque isso é bem comum, assim, tá? Na sua vida, assim, você lembra de alguma coisa? Existiu esse tipo de coisa? Sim. A gente percebeu uma mudança, sim, com relação aos familiares, com relação a algumas práticas. Nós, antes de conhecermos Jesus, nós éramos convidados para todas as festas, porque a gente fazia o que eles faziam, Sim. né? A questão da bebida alcoólica, né? Então, a gente estava junto com eles em todos esses momentos. E quando a gente conheceu Jesus, que a gente disse, não, isso não faz bem, isso não é legal, a Bíblia não aprova isso, a gente se afastou disso, inevitavelmente as pessoas se afastaram um pouco de nós, né? E um outro ponto que eu percebo desse afastamento das pessoas é quando a gente vai com muita sede ao pote no começo. Então a gente conheceu Jesus, e Jesus é maravilhoso e transformou a nossa vida, e a gente queria colocar Jesus goela abaixo das pessoas. Todo Gente, mundo, né? precisa. E aí, em algum momento, a gente, opa, não é assim, Sim. isso vai afastar. Então a gente teve sim algumas coisas, Eric, mas de uma forma geral, todo esse contexto que a gente pode voltar a falar depois dessa gravidez que a minha esposa teve, todo esse contexto, ele preparou um terreno fértil e preparou um terreno para que as pessoas entendessem que de fato Deus estava chamando a gente para algo especial, entende? Então a gente teve resistências? Teve, Sim. mas não foi assim tão intensa, sabe? Até porque o que aconteceu com vocês ali da gravidez não é algo controlável pelas pessoas, né? Você não tem como fazer com que aquilo aconteça, né? Então, precisa entender que, pô, se existe um Deus, esse Deus ele tá fazendo alguma coisa aqui, entendeu? E foi isso que, na verdade, que vocês entenderam. Exato. Deus está fazendo alguma coisa aqui, vamos até o final para ver onde que vai acontecer. Já que você falou nisso, cara, termine de contar a história. Como é que foi? Você tinha parado ali na parte que pegaram a criança e levaram. Sim. Levaram para UTI neonatal e eu lembro que os médicos disseram, olha, a gente vai cuidar aqui da esposa, vai e acompanha eles. Imagina, eu já com aquela tensão toda, com aquele medo todo, que a gente já estava meses tendo Sim. aquele medo do que poderia acontecer e tal. Aí eu lembro que quando eu abri assim, a saída do centro obstétrico ali, eu encontrei a minha mãe. E a minha mãe, o que está acontecendo? E a minha mãe fazem uns 9 anos que ela faleceu. Eu encontrei ela, nós fomos juntos, assim, eu lembro, Eric, de a gente, à distância, acompanhando, assim, a incubadora, uns 3 ou 4 médicos levando o nosso bebê, e em algum momento, depois a gente descobriu, parece que saiu um caninho do respirador dele, e os médicos começaram a abrir e começaram a fazer uma manobra ali, que foram momentos, assim, muito difíceis. Caraca. A gente começou a chorar, eu e a minha mãe, e a minha mãe, naquele momento, né, da simplicidade, do jeito dela, começava a falar com Deus, para que Deus cuidasse de tudo e tal. Aí, no fim, eles conseguiram estabilizar e levaram para a UTI neonatal. E como ele tinha esse problema no pulmão, a gente, cada vez que eu ia vê-lo, a gente percebia que o equipamento, a máquina ali, que, enfim, dava o oxigênio para ele, ela estava com a capacidade cada vez mais alta. Então, uma hora a gente foi e tinha 40%, depois foi 50%, 55% e foi aumentando. E momentos assim de 90%, ou seja, o bebê já não estava conseguindo respirar Sim. por si só. Aí as médicas me chamaram e disseram, a situação é delicada demais, você já sabia disso quando vocês descobriram esse problema, e nós sabemos a dificuldade. Aí as médicas falaram, vai para casa, descansa, toma um banho e depois você volta. E fui para casa e em casa acontece aquilo que a gente não espera que aconteça. Quando ligam para nós do hospital. Aí ligaram para mim do hospital e falaram, Marcelo, a gente precisa que você venha para o hospital. A Erika estava lá ainda? A Erika estava no hospital ainda. A gente precisa que você venha no hospital. E aí eu já saí atucanado de casa e falei, meu Deus, o que vai acontecer? Os Mas caras não avisa, né? A gente já fica naquela agonia, mas já imaginando o que eles vão falar. Daí cheguei exatamente onde ele estava, os médicos disseram, olha Marcelo, a gente tentou de tudo. Tudo que a ciência tinha, que a medicina tinha para proporcionar, para que a gente pudesse reverter essa situação, mas a gente não conseguiu. E o filho de vocês descansou. Nossa. Aquilo foi um momento, assim, muito doído. Ela me levou até a incubadora onde ele estava. E, assim,
Para depois, quem quiser pesquisar, a síndrome de Potter, ela tem a característica de que, como tem pouco líquido amniótico, o útero da mãe acaba apertando a criança, ela nasce enrugadinha. Mas o nosso, ele não, ele nasceu perfeito. Eu olhava para ele, era uma criança perfeita. Mas olhar ele perfeito, mas já a coloração, e olhar assim, ver que ele já não tinha vida, aquilo foi terrível. Aí eu saí dali chorando, e a minha esposa veio logo em seguida. Minha esposa já se recuperou muito rápido da cirurgia, e ela quis pegar ele no colo, ela foi com o meu sogro, e foram momentos assim que eu não consegui ficar perto. E sabe, Eric, eu digo assim que, como você falou, Deus ele tem uma forma customizada de tratar cada um de nós. E Deus nos deu uma força tremenda para a gente enfrentar cada um daqueles momentos que assim é sobrenatural. Depois, né, Deus me deu tanta força que, por exemplo, para comprar o caixãozinho dele eu fui sozinho. Coisa que eu não imaginava. Quando ela estava grávida, eu pensava na possibilidade de perder, na hora eu chorava e me desesperava, falava, Senhor, não tem condições de eu suportar um negócio desse. Deus deu a força que a gente precisava. Eu lembro que eu fui lá, eu comprei o caixãozinho dele. Como ele era recém-nascido, a gente poderia ou não contratar uma funerária, a gente optou por não contratar. Aí a minha esposa e a minha irmã foram para o hospital, elas colocaram a roupinha que ele sairia do hospital, elas colocaram ele no caixãozinho e a gente levou no nosso carro. E a gente, como era um momento muito dolorido, a gente não queria assim... A gente tentou fazer uma cerimônia um pouco mais reservada, para alguns familiares a gente não queria assim, para não, né, revisitar aquilo tudo, explicar para todo mundo, alimentar cada vez mais. E eu lembro da cena de nós chegando no hospital lá no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, perto de Porto Alegre, e a gente descendo do carro e eu segurando o caixãozinho, assim. Caraca, e os familiares ainda foram bastante familiares. E as pessoas, não tem como não se comover, né? Nossa, velho. Mas assim, Eric, olha, voltando um pouquinho antes de nós chegarmos no cemitério. Como nós estávamos estudando a Bíblia, e nós estávamos convencidos, e Deus já tinha mostrado que a Igreja Adventista era uma igreja que a gente deveria seguir ali naquela direção, a gente queria, obviamente, um pastor adventista para conduzir a cerimônia. E aí eu saí de carro com a minha irmã, fui na única igreja adventista que eu conhecia, domingo de manhã, fechado. Continuei o caminho. Eu precisava, por exemplo, dobrar à direita para ir para casa, e algo me impeliu a continuar reto. Eu estava com a minha irmã, e eu falei, não, eu vou continuar reto. E encontrei mais uma igreja adventista, num domingo pela manhã. Aí entrei na igreja, todo assim, desconfiado, perdido, ainda não tinha entrado na igreja adventista. E me recebeu um jovem líder de desbravador. Ele falou, Marcelo, eu tenho contato do pastor, eu vou mandar para você. Então, para essa cerimônia, a gente teve a presença de um pastor adventista. E naquele momento, agora voltando à questão da cerimônia fúnebre, ali com os poucos familiares, o nome do nosso filho era Vitório, a gente ali naquele momento, e é uma coisa assim que é difícil até para mim, né? Eu que vivi aquilo, é difícil até de explicar. Sim. Mas a gente sentiu naquele dia, o pastor pregando, o pastor falando, a gente sentiu uma paz naquele dia, Eric, que não tem explicação. A gente pode dizer, a gente se utiliza às vezes para dizer, olha, Deus existe por conta da natureza, por conta dos astros, a posição. A gente tem essas explicações na ponta da língua. Mas nada como você dizer assim, ó, eu conheço Jesus porque eu senti a presença dele de uma forma que não tem dúvidas. Não tem como explicar de jeito nenhum. Não tem como explicar. A gente sentiu, e parece uma coisa contraditória, no momento mais difícil, no momento que a gente estava mais machucado. Tá muito desesperador, assim. Desesperadora a situação, e a gente sentiu uma paz, a gente sentiu Jesus assim nos abraçando. Que massa, cara. E assim, foi uma coisa maravilhosa. E aquele dia eu tive certeza que Jesus, assim aquela certeza visível. É real assim, e existe. Né? Isso é real. Eu preciso seguir nessa direção. Que legal, cara. Que massa, velho. Nossa, essa história é muito boa, velho. Porque cada um deve ter uma experiência individual com Deus, assim, onde a pessoa tenha mais a convicção de que Deus, ele de fato existe. E as experiências são únicas e individuais, assim, entendeu? E Deus, ele faz questão, cara, de que a gente perceba que ele tá ali, entendeu? Tem hora que eu falo, poxa, Senhor, o senhor faz questão mesmo, né, velho? Porque às vezes eu tento fechar os olhos, falo, não, isso aqui não. E Deus fala, não, isso aí sim, eu também estou no meio disso tudo.
você precisa continuar confiando em mim e acreditando. E, cara, eu acho assim que depois do momento que vocês estiveram ali, acho que as coisas ficaram mais fáceis, assim, de passar por toda aquela situação ali. Porque vocês vinham, digamos assim, sofrendo desde todos os diagnósticos que estavam acontecendo ali, entendeu? Então ali era tipo assim, era a última paulada que vocês poderiam levar, mas Deus entrou em ação para dizer que não precisava ser daquele jeito ali, né? De uma forma maravilhosa, Eric. E a gente pensa hoje, né? A gente tem essa convicção. E se o Vitória não tivesse vindo? Estaríamos no caminho? Se o Vitória não tivesse vindo, será que nós estaríamos na igreja? Será que nós estaríamos nesse contato com Jesus? Eu penso que não. Eu penso que o Vitório, ele sobreviveu 15 horas. E eu penso que essas 15 horas, esses meses, né, de gestação, eles foram suficientes para salvar a nossa família. E o bom é que hoje vocês têm conhecimento e acreditam que vocês vão ter o filho de vocês de volta, Sem né? dúvida. Isso que é muito massa, né? E Deus é tão bom, Eric, porque a gente tem essa certeza de que ele está guardado para quando Jesus voltar e os anjos vão nos entregar. A gente tem essa certeza. Mas agora, passaram-se 2 anos. Aí a esposa sentiu alguns sintomas novamente de gravidez. Agora é o filho de vocês. Agora é o filho. Aí nós ficamos naquele momento assim, agora vai ou não vai? Porque imagina, 2 vezes, né? 2 vezes a gente tinha perdido, né? Mas a gente falou, não, Deus está à frente e vai ser como Ele quiser. E o Samuel hoje tem 9 anos, saudável, menino inteligente, menino lindo, para honra e glória de Deus. Cara. Então Deus, ele te deu... porque talvez, se vocês tiveram o Eric, aí tentaram essas 2 vezes e não deu certo e tal, talvez vocês poderiam viver o resto da vida com esse medo, assim, né? Poxa, será que a gente vai ter outra gestação e tal? Ficasse nisso, né? E hoje o filho de vocês já tá aí correndo, aprontando, fazendo de tudo um pouco. É uma criança muito inteligente, muito educada, né? E meio que, acho que passou assim, né? Pô, a gente deu errado aquelas vezes ali, mas aqui, a gente tá de boa, deu certo e a gente vai recuperar, ter a nossa família, digamos assim, completa quando Jesus voltar. Cara, exatamente. Jesus é incrível, assim, incrível. Cara. Que legal, velho. Muito massa, velho. Como que você faz hoje para manter a sua fé viva, assim? Qual que é a sua prática de estudo da Bíblia? Você gosta de estudar? Você não estuda? Como que você lida com essa situação? A gente entende, Eric, que de fato a manutenção ela é importantíssima, né? Porque não adianta uma vez a gente aceitar Jesus e depois abandonar e depois deixar. Então eu preciso a cada dia ter o meu momento. Então eu procuro ter sim todos os dias o meu momento especial com Deus. Basicamente a leitura de um capítulo da Bíblia, a lição da escola sabatina. Aí eu leio um livro de Ellen White, O Espírito de Profecia, e faço a meditação. Basicamente eu faço isso e a gente está sempre envolvido com estudos bíblicos, né? Por exemplo, agora saindo daqui a gente tem um estudo bíblico aqui perto com a família. Então a gente precisa, além de nos alimentarmos, a gente precisa levar isso para alguém também. Sim. Isso é fundamental para a nossa caminhada. Né? E o diariamente que faz toda a diferença, né? Não é uma vez só, quando eu for na igreja ou algo do tipo, né? Todos os dias você tem que estar sempre mantendo em constante, porque querendo ou não, isso é muito triste, mas a nossa tendência sempre é levar para o lado de não querer conta com isso. Exatamente. A gente precisa tomar uma decisão tem que ser intencional. Eu preciso, eu sei que às vezes a gente tá com preguiça, acorda muito cedo, mas a gente precisa, porque isso não somente vai fazer bem para minha vida e para minha espiritualidade, mas vai fazer bem para as pessoas que estão ao meu redor. Com certeza. Então, às vezes é uma coisa que a gente não pensa, a minha espiritualidade, a minha comunhão com Deus, ela tem que ver só comigo. Não. Os meus filhos, eles vão ouvir uma palavra diferente se eu estiver na presença de Deus. Com certeza. A minha esposa, os meus colegas de trabalho, os meus irmãos na igreja, as pessoas que eu converso na rua. Então, todo mundo vai ser impactado e beneficiado se eu estiver em comunhão com Deus. Você é um funcionário melhor, você acaba sendo um pai, um esposo muito melhor. Exatamente. Isso é o que faz total diferença, assim, para que a gente continue caminhando na nossa vida cristã, né? Porque literalmente não é só a gente. Poxa, seria muito bom se todos os meus colegas de trabalho fossem cristãos, assim, que a gente resolvesse as coisas sempre tentando pensar como um cristão, como Jesus, se colocando talvez num lugar do outro. A gente teria eliminado muitos conflitos, né? Exatamente. E quantos relacionamentos também acabam que, quando as pessoas não são assim cristãs,
os embates são muito rigorosos, o perdão ele não habita, e não é isso que Deus quer para a vida de ninguém, assim. É verdade. Tá, Marcelo, mas beleza, você tem uma vida prática, digamos assim, de estudo, e por que que você ainda vem à igreja? Né? Por que que você não pega ali seus filhos, estuda a sua parte, depois fica ali com seus filhos, faz o culto com seus filhos? Por que que você vem à igreja, gasta combustível, gasta tempo, tem que lidar com as coisas da igreja, que a gente sabe que não é fácil, porque são pessoas, mas por que que você ainda frequenta a igreja? É que eu entendo assim, o ser humano ele foi criado para viver em comunidade. Sim. Então, se alguém diz assim, ó, eu vivo sozinho e estou melhor do que viver em comunidade, essa pessoa está com alguma questão que ela precisa resolver, quem sabe alguma questão emocional que ela precisa resolver, porque a gente não foi criado dessa forma. Imagina, eu poderia ficar, como você falou, ter a minha comunhão em casa, eu, a esposa e os 2 filhos na mesma comunhão, com a mesma fé. Agora, você entrar num templo, onde tem ali 70, 80, 100 pessoas ou mais, com o mesmo propósito. Ou seja, a gente sabe que algumas questões vão divergir, mas coisas assim que não são fundamentais, mas o que nos une, nós cantarmos juntos. Isso aumenta a nossa fé, a gente ouvir os louvores, a gente cantar, a gente ouvir a palavra, ouvir a mensagem. Isso nos aquece, nos enche o coração de saber que todas essas pessoas que estão à nossa volta creem como a gente crê e esperam pela redenção de Jesus. Então é muito bom, muito cara. bom, muito Aí bom. tem, vamos supor, vai fazer um programa, tem que, sei lá, jogar um vôlei, por exemplo. Querendo ou não, a gente tá ali com as pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente, tá todo mundo com o mesmo objetivo. Isso. E eu percebo que até o lazer, ele é diferente. É diferente. Ele é um lazer diferente quando tá com o pessoal da igreja. Hoje, a banda que a minha esposa participa foi cantar em outra igreja, e a gente acabou tendo que sair mais cedo assim, mas depois o pessoal falou, teve uma senhorinha que quando acabou o culto, ela veio falar com a gente e ela agradeceu muito porque ela sentiu a presença de Deus e ela estava chorando bastante e ela estava agradecendo porque a gente tem que ensaiar, tem que investir em instrumento e é tudo voluntário, né? Então, ela estava agradecendo a banda por isso, né? Porque está se disponibilizando para aquele momento. E aí o pessoal da banda acabou falando também, não, a gente fica muito feliz e o retorno que a gente tem, primeiramente, é Jesus, para que ele se agrade também das coisas que nós temos feito aqui e também ver a igreja participando, cantando, isso dá uma energia muito grande para que a gente continue ensaiando, continue investindo e, cara, isso não tem preço, assim, e realmente eu estava lá hoje. E, cara, todo mundo da igreja cantando, o pessoal ali da banda conduzindo as coisas. É um momento muito lindo, assim, que especial. Não se compara a eu chegar em casa, ligar o meu notebook, colocar um vídeo lá, um hino da igreja e cantar com a minha esposa, só eu e minha esposa. Não tem comparação, cara. Não tem comparação. A energia, todo mundo... assim, às vezes quem não tá na igreja... Não é a mesma coisa de eu estar num show, numa festa, e tá todo mundo ali cantando. Não é tipo dessa energia que eu tô falando. É algo, sei lá, bem diferente, algo que acalma, que traz uma paz. Acho que as músicas também tem muito a ver assim também, do ritmo que leva a gente para isso. Mas a gente percebe que tá todo mundo compartilhando de uma alegria, na verdade. Exatamente. Todo mundo tá alegre, cantando, adorando ao Senhor. E, cara, é um negócio só, assim, que se transforma. Exato. E é por isso também que eu frequento a igreja, assim. Porque estar com as pessoas é fundamental para também manter a gente ativo na vida cristã, digamos assim. Porque ninguém nunca sai da igreja de uma hora para outra, né? A pessoa vai parando de fazer as coisas aos poucos. E uma dessas coisas é de frequentar os cultos, né? Sabe, Eric, que uma vez eu vi também e compartilhei esses dias aqui na igreja. Quando a gente fala desse sair da igreja, né, apostasia, enfim, a frase é a seguinte: por detrás de cada apostasia sempre tem uma Bíblia empoeirada. Sim. Então, quando a pessoa já não tem vontade de ir na igreja, ou quando a pessoa vai, mas já não sente o que ela sentia antes, esse é um sinal de alerta de que alguma coisa está errada. E, na maioria das vezes, a pessoa está falhando ali na comunhão dela,
ou é a questão da saúde dela, Sim. que, né, ou a questão emocional dela, porque a gente sabe que o ser humano é uma coisa só. Se uma dessas áreas estiver prejudicada, as outras vão ser prejudicadas também. Com certeza. Então precisa reavaliar, reajustar algumas coisas na vida para que você venha para a igreja com alegria, com propósito. E você tenha esse sentimento, né, de alegria, de união, de todo mundo no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Então isso é especial legal, demais, né? Tá, e Marcelo, já encerrando, o que você diria assim para alguém que de fato está assistindo esse vídeo e tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, está naquela indecisão e não sabe se vai, se não vai? O que você falaria para essa pessoa? Amigo, o que eu diria assim do coração, pensando na minha trajetória, é fale com Jesus, abra o coração para Ele. E se você fizer essa oração, dizer assim, Senhor, eu nem sei se Tu existe, mas eu estou aqui falando contigo, me mostra se você é real. Ele vai se mostrar real para aquela pessoa, com toda certeza. A pessoa precisa dar passos em direção a isso, porque muitas vezes a pessoa até fica na dúvida, ela quer, às vezes não quer, mas ela não toma nenhuma decisão a ponto de vou estudar, vou conhecer um pouco mais, mas se ela começar com esse princípio, de falar com Deus, falar, Senhor, se Tu existe, me mostra. Deus ele vai responder essa oração e ali vai ser o início de uma caminhada ao lado de Jesus. Ele nunca deixa de responder uma oração como essa. Sim. De uma forma ou de outra, ele vai se revelar para essa pessoa. Legal, cara. E um último recado. Talvez alguém esteja desesperado, desamparado, caiu nesse vídeo aqui procurando talvez algum tipo de consolo, talvez tenha alguma história um pouco parecida com a sua, você já passou por a experiência, assim, né? Teve algumas coisas ali no seu passado, não necessariamente só disso, mas qualquer outro tipo de sofrimento que a pessoa esteja passando, angústia, qual que seria seu último recado diante dessa situação, assim? O primeiro passo, Eric, eu acho que a pessoa primeiro ela precisa reconhecer que precisa de fato de ajuda, precisa de uma orientação. Às vezes a pessoa está com uma questão emocional, está com uma depressão, uma ansiedade. Eu sei disso porque a minha família vem de um histórico, né, com depressão e ansiedade. A primeira coisa é que a pessoa precisa levantar a mão e pedir ajuda. A gente entende que a ajuda profissional, ela é fundamental, né? A ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, isso é fundamental para quem tem algum problema, alguma questão, eu diria, dessa parte emocional. E eu diria para essa pessoa que existe existe vida com paz, existe essa vida. É o que eu me questionava antes, eu falava, existe vida com propósito, com paz, com alegria? Eu digo com toda certeza para essa pessoa, que se ela fizer de Jesus o melhor amigo dela, se ela buscar esse relacionamento com Jesus, eu faço o teste com a pessoa, se ela passar a ler todos os dias um pedaço da Bíblia, pode começar com os evangelhos, o evangelho de Lucas é um evangelho maravilhoso. É bom de ler, né? Bom de ler. Se ela ler alguns versos por dia, ou um capítulo se ela quiser avançar mais, todos os dias da Bíblia, ela vai começar a se relacionar com esse Jesus maravilhoso. E se ela tiver Jesus como centro da vida dela, essa vida com paz ela vai encontrar. Ainda que com dificuldades, porque a gente enfrenta dificuldades desse lado de cá, mas a despeito disso, ela vai encontrar uma vida com paz. Ela vai encontrar uma vida com propósito. Ela vai encontrar uma vida com sentido. Então, o que eu diria para essa pessoa é, não desista antes de tentar. E tente por esse método. Leia a Bíblia todos os dias um pouco. Coloca Jesus como centro da tua vida. E é impossível a tua vida não ser completamente transformada. Legal, amém. Valeu, Marcelo, muito obrigado, viu? Tamo junto aí. Obrigado, querido.